Olá, eu sou Thalia, a Natália, e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre teatro. Sim, teatro. Essa arte maravilhosa que surge aí como uma comunicação entre os primeiros hominídeos. Como vocês já sabem, é comprovado que os primeiros seres humanos surgiram no continente africano. E quando esses primeiros seres humanos estavam ali surgindo, eles precisavam se comunicar e eles utilizavam de ferramentas como a mímica, essa mimetização, gestos, sons, movimentação de corpo, entonação, as primeiras palavras a serem ensaiadas, que assim praticamente uma performance intuitiva aí desses indivíduos para tentar a comunicação. E a gente já pode chamar isso de teatro. Porque se primeiro a gente aprende a cantar e depois aprende a falar, primeiro a gente aprende a dançar, aprende ritmo, até conseguir caminhar e vir a correr, sim, o teatro também surge como linguagem. O teatro enquanto ciência só ganhou esse título na Grécia Antiga, mais precisamente no século V a.C. E essa arte foi atribuída ao deus grego Dionísio, responsável pelo teatro e pelo vinho. A tríade que alicerça o teatro como um todo é ator, texto e público. Afinal, toda encenação teatral é voltada para um público específico. Ator tem-se atuante, agente, sujeito da ação. O texto para teatro, novela, qualquer tipo de encenação, ele é chamado de texto dramatúrgico, dramaturgia. As dramaturgias narram histórias essas que quem dá a vida são os tais atuantes. E essas histórias são direcionadas a públicos específicos. Sem público, não tem lógica de se fazer nenhum tipo de encenação. E de determinados tipos de teatro, como a gente vai ver lá na frente, o público ele também tem papel de ação dentro da trama, depende da logística do tipo de teatro que vai ser feito. Por exemplo, quando a gente for estudar Augusto Boal, a gente vai ter lá teatro fórum, teatro jornal, tipos de teatro que a opinião do público importa e a quarta parede é rompida. Já os teatros mais clássicos, que também são representados em palcos mais clássicos, como o palco italiano, como quando a gente caminha para arena e semi-arena de uma coisa mais ampla. Mas, quando a gente quer uma participação incisiva melhor do público, a gente busca as ruas, teatros em palcos tidos como não clássicos, palcos atípicos. O ônibus pode ser um palco, a sua rua, uma avenida. Dá pra gente criar uma infinidade de coisas aí. Quando o teatro surge na Europa, ele é feito principalmente em igrejas. E aqui no Brasil a gente teve um fenômeno de chegada do teatro também ligada à catequização com o padre Anchieta. Uma situação tanto quanto problemática para a nossa cultura, mas Anchieta está nos registros do Teatro Nacional como o primeiro teatrólogo daqui do Brasil. Mas eu prefiro não abarcar essa tese, até porque já existia um povo aqui no Brasil, as populações indígenas, e essas populações indígenas, ainda que não tivessem o rótulo de teatro nas suas comunicações, nas suas formas de linguagem, com certeza existia uma ritualística, uma espetacularidade dentro daquelas práticas que já poderia sim ser chamada de teatro, porém não tinha ninguém ali pesquisando para dar nome aos bois. A nível internacional, a gente costuma ouvir o nome da Viola Spolin como algo muito demarcador na história do teatro e que é muito útil para a pedagogia de uma forma geral e na pedagogia do teatro, mais especificamente. A Viola Spolin ela é tida como a mãe da improvisação, do teatro improvisacional, que se baseia em foco e avaliação para chegar no resultado de improvisação conduzido com responsabilidade e voltado a reflexões daquele tema. Essa improvisação ela não precisa ser totalmente solta, totalmente intuitiva. Pode-se escolher, sim, um roteiro fixo a se seguir, mas, por exemplo, as falas
vão ser criadas de uma maneira intuitivamente pelos atuantes, de acordo com a dinâmica que o diretor ou a diretora teatral vai estar conduzindo aquilo com responsabilidade. Voltando para o Brasil, é praticamente impossível falar de teatro e educação sem falar do teatro da oprimida e do oprimido. Temos aí esse teatro que ele tem uma gama de conteúdos para a gente trabalhar dentro de pedagogia especificamente, mas pensando em pedagogia do teatro, tem um diagrama que eu gosto muito de utilizar, que é a da árvore do teatro do oprimido. Eu vou disponibilizar essa imagem aí na tela para vocês poderem conferir. Grandes teatrólogos brasileiros são os responsáveis pelo TO, como Augusto Boal e Eurico Tulli, e o fundador do TEM, o Abdias Nascimento. Para quem não sabe o que é o TEM, é o Teatro Experimental do Negro. O Teatro Experimental do Negro foi a primeira escola de atuação formadora de atores e atrizes negros dentro do Brasil, que trouxe grandes nomes para telenovelas, filmes, acompanhando inclusive o surgimento da TV no Brasil. O TEM, o Teatro Experimental do Negro, utilizava de educação para correr atrás de políticas públicas para essas pessoas, para toda a comunidade negra como um todo. Tinha esse cunho específico de formar os atores negros? Sim, e com sucesso, com muitos êxitos. Foi uma escola de teatro assim, com sementes que floresceram muito bem. Mas o cunho sociopolítico e educacional dentro de pedagogia de teatro, inserindo a comunidade negra, essa minoria, para um espaço de poder, porque o espaço da arte é um espaço de poder, um espaço de criação, um espaço de que as vozes são escutadas, os temas são retratados e vistos, é fundamental para a história do país. Seguido do TEM, não posso deixar de falar do Bando de Teatro Olodum, que é o grupo popular de teatro mais antigo do estado da Bahia, que tem aí uma escola fantástica. Além dos grandes nomes conhecidos dos atuantes do Bando de Teatro Olodum, eles têm um papel maravilhoso de sempre, em períodos, estar fazendo uma escola aberta de teatro de performance negra, voltada principalmente para a juventude preta e periférica na cidade de Salvador, que é um trabalho fantástico. O Bando de Teatro Olodum foi dirigido desde a sua fundação pelo Márcio Meirelles e reside no Teatro Vila Velha, aqui na cidade de Salvador. Porém, depois de muitos anos, o Márcio Meirelles ele deixa de ser diretor e o grupo ele possui maior independência e autonomia, porém continua residindo no Teatro Vila Velha. Para vocês terem uma ideia do quanto o Bando de Teatro Olodum acaba sendo uma escola formativa que potencializa novos talentos negros, já existe uma produtora teatral chamada Pé Produções, que surge a partir de um dos alunos dessas oficinas de teatro de performance negra, com auxílio de algumas outras pessoas do bando, como por exemplo a Cássia Vale, que tem um trabalho voltado à memória e identidade, que já tem espetáculo rodando em Salvador, tem o Memórias Povoadas, tem um espetáculo independente da Pé que se chama Vovô, que traz uma reflexão sobre as masculinidades negras periféricas, sobre essa relação de como se dão os afetos entre os homens negros dentro de uma família, visto que a gente tem esse problema social que é o abandono de muitos pais que acabam não registrando seus filhos. E, infelizmente, por nossa população ser estatisticamente maior em população geográfica, população preta, ela é minoria política, mas ela é maioria em densidade populacional. Acaba que essas mazelas são recorrentes e não são faladas, não são dialogadas, e os problemas para serem resolvidos, eles precisam ser vistos. Então é importante que a arte esteja sempre dando à luz pautas importantes a serem conversadas e resolvidas, e também há pautas a serem festejadas, a serem lembradas, compartilhadas.
e por aí vai. Bom, eu não poderia deixar de falar sobre o Pele Negra, Máscaras Brancas, espetáculo da CIA de Teatro da UFBA, que fez temporada em 2019 e começo de 2020, sendo o mais visto do Nordeste, da região Nordeste, de 2019, dirigido pela Fernanda Juliane Sagé, co-dirigido ali com assistência do Lico Turli, coreógrafa Edileuza Santos, preparação vocal de Joana Bocaneira e um elenco inteiramente preto, no qual eu tive a felicidade de fazer a personagem Taiô, da dramaturgia do Aldre Anunciação, ali na CIA de Teatro da UFBA, que foi um espetáculo que voltou a tornar foco o nome de um cara muito importante chamado Frantz Fanon, um psiquiatra negro que viveu nas Antilhas, ilhas ali da América Central, e criou uma tese de doutorado de psiquiatria voltando sobre as erlebnis, as vivências das pessoas pretas, e destrinchou como o racismo marcava a psique dessas pessoas e como isso poderia ser tratado, como isso poderia ser conversado na sociedade. Muito pertinente. Porém, houve uma pandemia, né? Já em 2020 chegou a pandemia e a arte foi extremamente atacada. Além da pandemia, a gente se encontrava já no governo Bolsonaro. Extremamente problemática essa situação. Na pandemia, o teatro teve que se reinventar no mundo e ganhou muitas características que antes eram somente do audiovisual e que agora o teatro também pode recorrer. O espetáculo Now, ele nasce com muitas características do audiovisual devido à necessidade por causa do período da pandemia. E esse espetáculo ganha o Braskem em 2022 como na categoria Melhor Espetáculo, inclusive. Isso é muito bacana, porque apesar da grande dificuldade do momento horrível que foi a pandemia, o teatro ele renasceu com novas características e novas ferramentas. O teatro é uma linguagem artística crucial na formação de todos os indivíduos. A arte como um todo, ela é importante. Mas o teatro nos lembra de que todos na sociedade temos papéis a serem desenvolvidos. Todo indivíduo é, em certa instância, ator. Porém, dentro da dramaturgia, a gente pode contar com uma série de verdades para narrar uma ficção. Isso é uma liberdade incrível. É importante se estudar teatro para que as pessoas elas tenham um melhor domínio de sua oralidade, de sua expressividade, de se projetar, de se colocar, terem uma melhor noção de autoafirmação, possam estudar características históricas, possam ter noção de, através daquela informação que você recebe, que reflexão tirar a partir daquilo. No final das contas, a pedagogia do teatro ela é fundamental para a formação do senso crítico das pessoas.